Bom dia, mais um dia, mais um momento para nós meditarmos na palavra de Deus, conhecer mais a vontade do Senhor. O Evangelho, a palavra de Deus, nós temos que conhecer para nós colocarmos em prática, porque são muitos os analfabetos de Bíblia. Esse analfabetismo de Bíblia, da palavra de Deus, é que faz com que as pessoas errem. Então temos que conhecer e assim colocar em prática. Nós estamos lendo esses dias, estamos meditando o Evangelho de Mateus. Ontem nós fomos no capítulo 9 até o versículo 17, onde nós falamos da impossibilidade de fazer a lei se cumprir na graça. Nós lemos ali sobre a questão dos odres novos e vinhos. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 18. Enquanto Jesus, estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se, ajoelhando diante dele, e rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Então, enquanto Jesus estava falando, explicando sobre a questão do odres vinho que nós lemos ontem, então um dos dirigentes da sinagoga, um dos príncipes, um dos religiosos. A sinagoga é o templo dos judeus, né? É a igreja dos judeus. Então um destes chegou diante dele e rogou, falou: olha, minha filha acabou de morrer. Se eu venho, você impõe a mão sobre ela que ela volta a viver. Então nós observamos que este senhor, esse dirigente da sinagoga, ele tinha fé, ele acreditava em Jesus. Porque ele veio com certeza, com segurança, dizendo: não, vamos, se eu só colocar a sua mão sobre a minha filha que acabou de morrer, ela vai ressuscitar, ela vai tornar-se a vida. Ele acreditava, esperava e foi pedir isto. Então Jesus levantou-se e seguiu com ele, e os seus discípulos acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou por trás e trocou na borda do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então, esse veio pedir, Jesus resolveu acompanhar, falou: não, eu vou. E os discípulos de Jesus também acompanharam. Nesse inteirinho povo, aquela multidão acompanhando, e veio uma senhora e tocou nas vestes de Jesus. Ela não tocou em Jesus, tocou somente nas vestes de Jesus. Essa senhora tinha uma hemorragia, um sangramento constante. E ela imaginou, falou: não, só em eu tocar eu sei que eu vou ser curada. Também vemos uma mulher de fé e corajosa. Porque segundo a lei dos judeus, a tradição antiga, a lei de Moisés, esta mulher, ela não poderia ter contato com as pessoas. Ela era considerada imunda. Não poderia ter contato. Se eles descobrissem, inclusive, poderia apedrejá-la. Mas ela, crendo na sua cura, foi e tocou em Jesus. Ela falou: não, só em eu tocar eu vou ser curada. E ela tocou. Então Jesus voltou-se, e assim que viu a mulher, lhe disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus voltou, olhou para ela e disse: minha filha, a tua fé te salvou. Alegra-te grandemente. A tua fé te salvou. Vai. Mateus não expande muito esse tema, mas nós encontramos nos outros evangelhos, por exemplo, Lucas, que era um médico, fala amplamente sobre esse tema. Sobretudo como for desenrolar. Mateus resumiu mais, mas nós conhecemos a história toda e sabemos que esta mulher já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos.
e não tinha conseguido a cura. Agora tocou, foi curado, Jesus falou: alegra-te grandemente, minha filha. Em paz, a tua cura chegou. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui esta menina, retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Então Jesus curou aquela senhora, ela creu, ela acreditou, tocou, recebeu a cura, e Jesus falou: não, vai em paz, te alegra, você foi curada. E ele continuou a caminhada e foi até a casa daquela menina que supostamente tinha morrido. E também, como os costumes daquela época, quando morria alguém, tinha os flautistas, pessoas vinham chorar, né? Existia aquele grupo de pessoas especialistas nisso. Chorando, tocando, consolando as pessoas. E quando Jesus está chegando, falou: não, gente, a menina não está morta, não, ela só dorme. Eles zombavam, eles riam de Jesus. Aí nós estamos vendo que as pessoas, estes, não tinham fé, não acreditavam, não criam no Senhor. Se Jesus está ali afirmando que a menina não está morta, mas que estava só adormecida, era pelo menos para crer, ou aguardar para ver. Mas não zombavam, riam de Jesus. Eles riam de Jesus. Jesus só que tem que pedir para eles retirá-los. Jesus diz: retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a mão da menina e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou por toda aquela região. Jesus entrou, eles zombavam, Jesus falou: não, tire todo mundo aqui, ela está dormindo. A menina estava deitada, ele chegou, pegou ela pela mão e o menino se levantou. Também os outros evangelhos, como de Lucas, também fala mais claro sobre isso. Lucas é mais detalhista, porque ele foi mais investigativo. Ele investigou. Lucas não andou com Jesus. Mateus sim, como ele mesmo conta. Lucas foi depois. Mas ele investigou, como um cientista da sua época, ele investigou todos os detalhes, foi minucioso. Ele cita até o nome da menina, que era Talita. E ele fala quando Jesus chegou, Jesus falou assim: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. E ela levantou-se. Alegre, a menina tinha 12 anos. E também fala que falou com os pais para alimentar da comida a menina na hora. São detalhes que o cientista Lucas, que o médico Lucas colocou. E Mateus não foi tão apegado a esse detalhe, como também não foi no caso dessa senhora que tinha hemorragia. Então, para complementação, se você quer um entendimento mais amplo, você leia a mesma situação no Evangelho de Lucas. Muito bem. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus lhe perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus saiu e tinha 2 cegos, foram clamando: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí quando Jesus parou, chegou na casa, eles chegaram diante de Jesus. Jesus então pergunta: vem cá, vocês creem que eu tenho condição de fazer isso? Eu falei: nós cremos. E vocês tinham fé também. Nós cremos. Então lhe tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Credes que eu tenho condição de fazer isso? Creio. Então tá bom. Jesus tocou nesse escudo. Seja feito de acordo com a vossa fé. Conclusão, vamos ver, eles voltaram a enxergar, porque eles tinham fé. Se não tivesse fé, não voltariam a enxergar. Às vezes nós deixamos de receber bênçãos,
milagres de Deus, impedimos Jesus de agir na nossa vida porque não temos fé. Nós somente cremos de uma forma comum. Falamos que temos fé, mas não temos. Quando nós cremos, nós temos fé, praticamos a fé, o que nós pedirmos, estando de acordo com a palavra de Deus, será feito. E assim, não. Muito bem. E os olhos dele foram, então, ele tocou os olhos dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus advertiu-os, então, severamente. Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, ao partir, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Jesus evita, não fala nada com ninguém. Por que Jesus evitava essa propaganda? Um dos motivos de Jesus evitar a propaganda era porque o povo entendia que ele seria um rei de Israel, rei físico. Queria colocar ele no trono para reinar, para dominar todo Israel. Até mesmo para combater Roma. Uma vez que, naquela época, nós já falamos várias vezes sobre isso, Israel vivia sob o domínio de Roma, sob o domínio de César. O curou falou, não vai, mas evita de falar. Mas ao contrário, não obedeceram. Claro, também alegria muito grande, ver cego a vida toda e expor, apresentar o milagre do Senhor. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam, jamais se viu algo assim em Israel. Depois saíram, então, trouxeram a Jesus uma pessoa muda. Mas o que fazia essa pessoa ficar muda não era uma enfermidade normal, sim demônio. Jesus expulsa o demônio dessa pessoa e ela volta a falar naturalmente. Bem, na verdade, nós temos que entender que as enfermidades, já que nós já citamos isso, é uma causa do mal, a causa do pecado, é uma ação espiritual. Uma vez que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Pelas suas feridas nós somos curados. Mas se tem um mal acontecendo, tem uma enfermidade, tem uma origem. Então este era mudo. Seria o dia de hoje, enviaria para médico, especialista, ou concordaria, ele aprenderia, só viveria falando, através da linguagem de sinais, Mas Jesus expulsou. O demônio saiu, ele voltou a falar. Então as pessoas ficaram alarmadas, nunca tinham visto aquilo. Assim que foi expulso, voltou a falar, passou a falar, e as multidões admiravam, exclamavam, jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mas os fariseus religiosos estavam maldizendo Jesus, falaram não, ele expulsa os demônios pelo diabo, que é o príncipe dos demônios. Estavam acusando Jesus de expulsar os demônios, não através do poder de Deus, mas do diabo. Olha para você que coisa séria. Acusação séria, isso dos religiosos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus veio para pregar e ensinar. Então, o que ele fazia percorrendo o lugar era ensinando, pregando o evangelho, apresentando o reino de Deus. O que eram os milagres? As pessoas estavam doentes, estavam enfermas, estavam possessas. Ele expulsava. Por quê? Era pregação do evangelho com poder. Quando as curas acontecem, não é que a prioridade do Senhor seja curar alguém. Ao contrário, a prioridade é levarmos a palavra, levar o evangelho, pregar. O que acontece
Porque se cada um tendo conhecimento pleno da palavra de Deus, não terá necessidade que um outro venha fazer um milagre na vida dela. Ela mesma pode repreender o mal, ela mesma pode curar, repreender qualquer enfermidade, qualquer demônio. Mas o que Jesus fazia? Curava, operava milagres, maravilhas, sinais, era para mostrar o poder de Deus. E então as pessoas viam que era Deus, que existia poder, e paravam, ouviam e aceitavam a mensagem, a palavra de Deus. Mas Jesus percorreu toda aquela região, pregando, ensinando o evangelho. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e as igrejas dos judeus, pregando as boas novas, que é a boa notícia do reino, as boas novas do reino, e curando as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelha que não tem pastor. Então falou ao seu discípulo: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso orai ao Senhor da seara e pedir que ele mande mais trabalhadores para a colheita. Então Jesus, olhando, viu as pessoas perdidas, ou seja, as pessoas precisam de aprender, de ouvir o evangelho, alguém que as ensine, mas falta pastores. Deus falou: escuta, vamos orar a Deus para que envie pessoas capacitadas para evangelizar, para apresentar o evangelho do reino de Deus, levar a mensagem de salvação. Vamos orar para enviar. A seara é grande, mas faltam trabalhadores. E ainda continua faltando trabalhadores, falta muito. A seara é grande, são muitos os perdidos. A maioria estão perdidos. A maioria estão no mundo, no erro, no pecado. Eles não conhecem o evangelho, eles não conhecem a palavra, a verdade de Deus. Muitos seguem crenças, mitos, dogmas, uma série de outras coisas, porque não conhecem a verdade. Elas precisam ouvir a verdade. Elas não, porque não tem quem pregue, não tem quem ensine, não tem quem fale do reino de Deus. Tem muitos faladores, mas falam de qualquer coisa. Apresenta qualquer Deus. Apresenta qualquer coisa. Pede sacrifício. São religiosos, mas não apresentam Jesus Cristo. Não apresentam o evangelho do reino. O que nós temos que fazer é apresentar o evangelho do reino de Deus. Nós temos que continuar orando para você ouvir verdadeiros pregadores, evangelistas, missionários, pastores, homens de Deus, para estar levando a mensagem certa, a mensagem correta, a mensagem de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 1 do capítulo 10. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então Jesus separou 12 discípulos e falou: vem cá, deu poder, falou: a partir de agora vocês curam qualquer enfermidade, expulsa todos os demônios, não importa a enfermidade, vocês vão fazer isso, vocês vão pregar, vocês vão expulsar o mal, vão curar as enfermidades. Separou 12. E quem são esses 12? E são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, que é o mesmo Pedro, né? E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Esse Mateus, o publicano, é o autor deste evangelho, é o escritor deste evangelho. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Simão Iscariote, o mesmo que traiu Jesus. Todos eles nós vemos também que Simão, traidor, que nós vamos ler no final desse evangelho, nós já falamos bastante sobre ele, alguma história, mas tem que saber que ele tinha poder, ele curava também. Jesus tinha dado poder para ele curar, para ele libertar. Ele foi único, ele saiu em missão. Então, quando eu digo para vocês que não é pelo fato de alguém operar milagre, operar sinais, que quer dizer que realmente seja um homem de Deus, seja salvo.
Judas não era. Jesus nos ensina, pelo fruto conhecereis a. Assim a estes 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminhais aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguir, pregai esta mensagem: o reino do céu está ao vosso alcance. Nos mandou pregar qual a mensagem? O reino do céu está ao seu alcance. É chegado o reino de Deus. Jesus não mandou eles pregar qualquer outra mensagem. Direcionou, esta mensagem tem que ser pregada. Aonde chegar, nós vamos ver mais à frente, expulsar os demônios, curar os enfermos, vai mostrar o poder de Deus. Mas é essa a mensagem. Não é outra mensagem, não é oferecimento de qualquer outra coisa. A mensagem que hoje, infelizmente, não é mais pregada, não é tão pregada nos tempos como deveria ser. Então, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, graciosamente recebesse, graciosamente dai. Então o Senhor nos enviou o primeiro discípulo que nos representa, exatamente para pregar o Evangelho, fazer de maneira gratuita, graciosamente, de forma gratuita. Então, quando nós vemos hoje supostos pastores, pregadores, missionários, não importa o título, cantores, que para irem pregar exigem oferta desse valor, ou que tem que vender os seus produtos, livros ou CDs, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, isso é comércio. Isto é comércio. Então, negócio não é o Evangelho. Jesus mandou nos pregar de graça. Ah, não, eu não cobro, eu peço oferta. Não, está errado pedir oferta. Podemos pedir nada. O Senhor nos mandou fazer de graça. Curar enfermos, purificar leprosos. O Evangelho é Evangelho de poder. Nós não podemos ficar somente nessa história. Ah, não, que eu estou pregando. Não, nós temos que agir. Se existe alguém doente, se existe alguém enfermo, nós temos que ir na hora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Orar, repreender o mal. Não é tentar e não conseguir, não é fazer. Se nós estamos vivendo, praticando o Evangelho, se nós temos fé, com certeza, a enfermidade sai. Nós temos esse poder, temos autoridade, Jesus já nos deu. Não nos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacola de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandália ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrar, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nessa casa até vos retirar. E quando entrai na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne sobre vós. O Senhor nos mandou ir. Ele mandou os discípulos ir. Ele falou, olha, não leva nada não. Digno o trabalhador seu sustento, ou seja, vocês vão receber. Vocês vão ser alimentados, vão ter lugar para se hospedar, para viver, não leve nada. É o cuidado de Deus, é o sustento. Mas hoje nós vemos pregadores, supostos pregadores ou cantores, que exigem um salário, um cachê alto para ir pregar numa igreja ou fazer show. Na verdade, hoje não são especialistas em fazer shows, né? Muitos chegam ao ponto de mandar as igrejas venderem os produtos antes deles chegarem. As igrejas começam campanha antes para arrecadarem fundos para pagar esses artistas. Eles querem ficar nos melhores hotéis. Eles querem ficar hoje, querem ir de avião, preferencialmente primeira classe. Não querem mais classe executiva. Bons restaurantes,
querem ser tratados como artistas, como pessoas especiais. Jesus nos mandou, assim como ele mandou esses discípulos, ele disse, olha, vai, vocês não têm que levar nada. Aonde você chegar, ser alimentado, na casa que você chegar, saudaia. E por incrível que pareça, eu tenho andado, eu convivo com muitos supostos homens de Deus, eu não vejo quando nós vamos a alguma casa, alguma visita, todas as casas que eu vou, faço questão. Eu assalto com a paz do Senhor Jesus Cristo. A casa, sim. Nós não estamos, eu não vejo isso acontecer com as pessoas. É mandamento do Senhor. Vamos a uma casa saudável, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa casa. É um mandamento do Senhor. Assim como é mandamento nós expulsarmos demônios e curarmos os enfermos. Assim também como é mandamento, nós não cobrarmos, exigirmos absolutamente nada para fazermos aquilo que o Senhor nos mandou. Nós vimos alguns absurdos aí de pessoas que se dizem homem de Deus, mas estão indo em templos, fazendo shows por aí, cobrando fortunas. As pessoas estão indo para igrejas quando vem determinado artistas. Tem que pagar para entrar. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sair daquela casa, ou cidade sacudir a poeira dos vossos pés. Temos que insistir, não. A palavra nós temos que levar. Quem convence é o Espírito Santo. Se alguém não quer nos ouvir, Deus abençoe. Viram as costas seguindo. Não tem que insistir, não. A palavra é joia, a joia é preciosa. Ela não pode ser atirada aos povos. Pode obrigar ninguém a aceitar. Chegamos em algum lugar, uma cidade, uma igreja, não querem nos aceitar, não querem nos ouvir. Viramos as costas e saímos. Não querem nos ouvir, não vamos insistir. Então não tem por que insistir. Nós temos que obedecer ao Senhor. Sairmos, não importa onde o Senhor nos enviar. Então temos que ter a preocupação do que vamos comer, do que vamos beber. O Senhor cuida do Senhor. Nós temos um exemplo aqui, porque isso aqui serviu para exemplo. Nós vamos ver que depois o Senhor vai perguntar a esses discípulos. Cara, quando eu enviei, faltou alguma coisa? Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Eu sei, em todo lugar nós vamos pregar o Evangelho. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. Não é ladainha, não é essa conversa fiada de campanha para isso, campanha para aquilo, não. Não é essa conversa fiada, não. Deus está dando milagre, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar dinheiro, Deus está isso, não. Estou falando do Evangelho legítimo. Quando você não quer ouvir, você não quer aceitar, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Evangelho. E Jesus diz da seguinte forma, que no dia do juízo, aquelas pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, Deus os matou, eliminou todas. A única que salvou ali foi Ló e a família dele. Destruiu toda. Para estas pessoas, Deus vai ser mais tolerante do que para essas agora. Na época da graça, que rejeita Jesus Cristo. Rejeita ouvir a palavra. Esta mensagem que nós estamos falando aqui hoje. Quando você está rejeitando este evangelho, Deus será mais tolerante, Jesus será mais tolerante com ela do que com você. Esse é sobre isso ele está falando. Com certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre o lobo, sede portanto astuto como a serpente, inofensivo como as pombas. Deus me investiu com poder para me ir, para fazer, não. Nós temos que ser inofensivo. Como a pomba, foi isso que ele nos mandou. Mas astuto como a serpente. Nós observamos. Nós vemos. Nós identificamos o mal. Nós discernimos tudo espiritualmente. Mas nós somos inofensivos para qualquer pessoa. Nós somos enviados no meio de lobos. Nós somos enviados no meio de... não, Deus nada vai me acontecer. Pode acontecer, sim.
Nós estamos no meio de lobos. Você não prepara um lugarzinho para outro lugar, você vai ser bem recebido, então vai tratar bem negativo. Nós vamos, não somos enviados. Se não aceitar a palavra, tudo bem, balançamos a sandália, viramos as costas e pronto. Podemos ser criticados e apedrejados? Sim. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Serei levado à presença de governos e reis por minha causa, para testemunhar a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupei em como ou o que deveis falar, pois naquela hora vos serão ministrado o que haveis dizer. Isto porque não sois vós que estáis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem expressará através de vós. Então está falando da seguinte forma, falou, olha, não estou enviando vocês para um lugarzinho tranquilo, não. É para a luta. Vocês serão rejeitados, serão presos, açoitados, criticados, discriminados. Não se preocupa, isso é evangelho. Ah, mas tem que falar, deixa o Espírito Santo falar através da nossa boca. Ah, não, porque eu sou um homem de Deus, eu tenho que ser respeitado, eu tenho que ser bem aceito. Conversa, balela, isso não é o que o Evangelho promete. Ao contrário, o mundo nos rejeita, o mundo nos critica. As perseguições são normais em nossas vidas. Não existe essa promessa, ah não, porque agora nós estamos vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, existe agora só bonança, tranquilidade. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Ser discriminado, passar necessidade, lutas, perseguição, prisão. É normal. É normal, isso é evangelho. Mas em toda situação nós usamos esses meios, tudo que surge para pregar o evangelho. Todas as oportunidades pregamos e falamos Jesus, apresentamos Jesus em todas as situações. É isso que fazemos. É isso que Jesus nos ensinou. O assunto é muito interessante, nós continuamos amanhã falando sobre isso. Nós lemos até o versículo 19, amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 20. Nós estamos em Mateus 10. Vamos conhecer o Evangelho, vamos praticar, vamos sair da mentira, do engano. Infelizmente, principalmente no Brasil, existe um sincretismo religioso. Eles pegaram, trouxeram de todas as religiões um pouco e estão falando que é o Evangelho de Jesus Cristo. E não é. O Evangelho de Jesus Cristo está aqui. Vamos viver, vamos praticar. Por isso que eu falo, gente, leia. Está aqui a verdade. Isso é o verbo. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus o abençoe. Bom dia.